Me ajuda a entender esses números aqui, mas o que justifica aqui essa mudança toda, né? Real Time, esse aqui é de hoje, Pablo Marçal 27, Guilherme Boulos 26, Ricardo Nunes 24. De um modo geral, dá para dizer assim que de hoje para amanhã, pelo menos, Ricardo Nunes é que está dormindo mais preocupado, Guilherme Boulos está mais ou menos na mesma e Pablo Marçal mais empolgado? Seria mais ou menos nessa linha? Diga lá. Exatamente. Boa noite, Tardan. Boa noite, pessoal que acompanha a gente. Estava até olhando aqui para o lado para dar uma espiada nos números também, né? Essa fase final que vai aparecendo um monte de pesquisas, acho que todo mundo está com olho, até o pessoal que é um pouco mais descrente nessa hora, não tem quem, né, mantenha essa desconfiança. Nessa hora vai todo mundo para conferir esses números. E o número de São Paulo é aquilo que a gente já vem falando há alguns dias, não sei se foi contigo ou foi com a Raquel, mas a gente tem já há pelo menos umas 2 semanas um cenário bem estabilizado, né, em São Paulo, com muito poucas mudanças fora da margem de erro, e quando tem alguma mudança ali é uma coisa mais pequena, um pontual, um movimento que agora vai se mantendo, né? Mas o que a gente consegue ver bem claramente das últimas pesquisas para cá e no conjunto geral de todos os levantamentos de outros institutos também, é que parece que está se aprofundando aquela tendência de transferência de votos ali do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, para o Pablo Marçal, né? É uma coisa que a gente já viu acontecer logo de início, né? No início ali, quando o Marçal estava bem pequeno nas pesquisas, o Nunes estava maior, depois o Marçal cresce um pouco, o Nunes vai acompanhando quase esse mesmo ritmo, caindo, chegou a estagnar um pouco com a entrada do tempo da televisão, né? O Nunes tem uma maior articulação lá, a maior coligação, o maior tempo de rádio e TV, ele segura esse crescimento do Marçal ali, mas de umas semanas para cá, até pela participação pouco, né, expressiva, às vezes, de setores da direita, né? O Bolsonaro não está fazendo campanha tão marcantemente pro Ricardo Nunes, apesar de ser o candidato dele oficial, né? O Bolsonaro está muito mais tempo lá no Rio de Janeiro. E as lideranças da direita, pelo contrário, têm declarado apoio, muitas delas, ao Pablo Marçal, né? Dividindo esse segmento. A gente viu já a declaração da Carla Zambelli, do próprio Nicolas Ferreira, que é de Minas lá, mas é uma liderança influente nesse meio. Todos eles falando ali, sinalizando apoio ao Pablo Marçal. E aí você vê esse movimento voltando a acontecer nessas semanas finais. A gente já falou alguns dias atrás que eu até acredito que na hora que abrir as urnas é capaz de o Marçal vir maior, né? Porque tem aquela tendência, às vezes, o candidato que está mais sobre fogo durante a campanha, que é mais polêmico, polarizante, costuma as pessoas a esconder um pouco o voto dele, né? Pois é. Aí vem na hora, ele vem maior. O cara dessa eleição para acontecer isso me parece bem claramente o Marçal, mas não é um voto que vai crescer e o resto continuar igual. Eu acho que ele tende a tirar voto do Nunes, então ele não chega a ameaçar propriamente o Boulos, né? Pelo menos não nesse cenário que está colocado aí, né? Não é fazendo previsão de futuro, nem futurismo, bola de cristal aqui, mas pelo cenário de análise, olhando os números, é esse. Parece, pela evolução que está tendo, sempre que o Marçal cresce um pouco, vem acompanhado na mesma hora ou logo depois por uma queda do Nunes. Então, por esses números que estão colocados aí, o Ricardo Nunes deve estar dormindo muito mal à noite aí e pensando em como evitar essa migração. Principalmente, né, Tardan, porque você vai ter um resultado aí que vai acabar dando uma mexida no cenário da direita como um todo, né? Porque o Pablo Marçal indo para o segundo turno com o Boulos é muito ruim para o Bolsonaro, né? O candidato oficial do Bolsonaro é o Nunes e o Bolsonaro chegou a ter ali uns arranca-rabos com o Marçal, acabou voltando atrás para não incomodar, viu que estava perdendo a sacada de braço, que o eleitor dele ficou insatisfeito com ele bater de frente com o Marçal, preferia que ele tivesse apoiado o Marçal. Enfim, então é ruim para o Bolsonaro, mas é bom para o bolsonarismo, né? Parece conflitante, né? Contraditória essa fala, mas não é não. Porque a pessoa Jair Bolsonaro fica um pouco machucada desse processo, mas a gente está vendo que o eleitor mais radical, o eleitor ideológico, o eleitor de extrema-direita está muito bem representado, pelo menos se sentindo na candidatura do Pablo Marçal, e mostra que continua muito forte, né? Essa tendência aí deve poder levar aí para o segundo turno, que é um candidato que já não estava mais tão contabilizado como com chance real de ir, né? Então, hoje a tendência que vem se consolidando, não só nessa pesquisa, em outras, é esse movimento, né? Vamos ver se vai ser o bastante para virar mesmo, porque no quadro geral, se não me engano, o Nunes ainda estava na frente do Marçal, né? Essa pesquisa de hoje mostra uma mudança, mas o Nunes ainda estava um pouco à frente, mas claramente com esse movimento de troca, né? Um pelo outro.